Muito bem-vindos. Vamos aqui à segunda parte do nosso programa. Conta-me com Tony Castro, Nelson Terezo, Nelson diretamente de Portugal, mas com este amor, eu vou dizer com este coração dividido em duas partes, Portugal e Estados Unidos. Tony Castro, vindo diretamente de Nova York, que é o nosso procurador adjunto em Bronx, Nova York. Como é que vocês os dois, até parece uma relação amorosa, mas como é que vocês os dois se conheceram? Foi através do Gabriel Marques, que também é advogado em Nova York. Eu precisava de um associado, ou seja, alguém que me representasse em Nova York, porque tenho muitos clientes de Nova York e também em Portugal que precisam de serviços jurídicos aos dois níveis. E o Gabriel Marques, falei com ele e ele disse logo, Dr. Tony Castro, é a pessoa indicada para si. Eu? Então pode facultar-me o contacto dele? Com certeza. Foi a partir daí. Começámos a trabalhar juntos. O Tony, na altura, estava no setor privado, portanto, exercia só a advocacia. E começámos a ter casos conjuntos. Agora passou para o sócio dele, ao colega de escritório dele, que é o Mário de Marco. E foi assim, quer dizer, e não foi só uma parceria profissional, porque, entretanto, nasceu uma grande amizade entre nós. Aliás, eu até considero um Tony como um irmão. Somos muito amigos, temos muita coisa em comum, pensamos muito igual. E, portanto, o ano passado, por ocasião da visita do presidente Marcelo Rebelo de Sousa aos Estados Unidos, nomeadamente a Nova York, para estar no NYPOLC e depois, mais tarde, no Sport Clube Português, em Newark, New Jersey. Estávamos no restaurante Lusíadas, por acaso hoje vamos estar lá, ao final da tarde, passa a publicidade, e eu lancei um repto ao Tony Castro. E se nós escrevêssemos um livro para estabelecer as principais diferenças entre o sistema penal americano e o sistema penal português? Porque não há nada escrito sobre esta matéria, e acho que, sendo nós luso-americanos, somos os dois luso-americanos, que havia todo o interesse em colmatar essa lacuna e escrever o livro. E assim foi. Nasceu a ideia, começámos a escrever o livro em fevereiro deste ano, e o livro foi concluído em julho deste ano. Portanto, foi uma jornada rápida. O resultado, graças a Deus, está a ser muito bom. Tivemos muita receptividade em Newark, também em Mineola, também aqui em New Bedford, na Gala do Pelcas. E o livro em Portugal também está a vender bastante bem. Este já é o meu quarto livro. Eu tenho 4 livros publicados, 3 são meus, este em parceria, em coautoria com o Tony Castro, sendo que o penúltimo livro que eu lancei, que é 25 anos no lado prático da advocacia, até tem o prefácio do Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi meu professor na universidade. Deu-me Direito Administrativo e Ciência Política. E ficámos amigos desde então. Há um aspecto até que eu quero contar, há um episódio que eu quero contar. O professor Marcelo, para mim, foi o melhor professor que eu tive na universidade. Um excelente professor com uma capacidade de passar aos outros os ensinamentos dele. Ninguém faltava à aula do professor Marcelo, ninguém faltava. Estávamos lá desde o primeiro ao último minuto. O homem tem uma capacidade, vê-se, é Presidente da República, fala muito bem, muito claro, expõe as coisas de forma muito clara. E então o professor Marcelo organizou uma visita ao Palácio de Belém. Era, na altura, Presidente da República, Dr. Mário Soares. Entretanto, para a nossa surpresa, o Mário Soares entra na sala, uma sala dos diplomatas, penso que foi nessa sala do Palácio de Belém. O Mário Soares deu-nos as boas-vindas. Isto foi em 1986, 87. Já foi há muitos anos. Tinha muito cabelo na altura, agora estou careca e tal. E o Mário Soares vira-se para a plateia, portanto, para os alunos, e diz: eu já falei, agora queria que um dos alunos falasse. E então o professor Marcelo diz: o luso-americano fala. O luso-americano era eu. E falei, porque sempre tive jeito para falar. E o Marcelo sabia que eu falava razoavelmente bem. Eu não gosto de dizer coisas boas a meu respeito, prefiro que sejam os outros. E então fui eu que representei os alunos, que eram mais de 150 na altura, eram várias turmas. E pronto, e agradeci ao Sr. Presidente da República, ao Dr. Mário Soares, na altura, por nos receber,
e tudo mais. E depois houve outro episódio interessante a seguir, porque o Marcelo, muita gente pensa que o Marcelo finge ou cria situações. Não, o Marcelo é autêntico. O Marcelo, no final da audiência, com o presidente Mário Soares, vira-se para todos nós, como digo, éramos mais de 150, e diz assim: quem quiser pastéis de Belém, venha comigo. Porque os pastéis de Belém é mesmo ao lado. Então, quer dizer, não foram todos, fomos para aí uns 70, 80, invadimos literalmente os pastéis de Belém, e ele pagou na altura, comemos todos à descrição. Comemos os pastéis de nata que na altura tínhamos vontade de comer. Gastou na altura 15 contos. 15 contos, era na altura ainda dos escudos, 15 contos, 75 euros. Mas 75 euros naquela altura ainda era bastante dinheiro. Pagou pastéis de nata àquela malta toda. Eu gosto muito do presidente Marcelo, sou amigo dele desde então. Falamos muitas vezes, por e-mail, WhatsApp. É um ser humano maravilhoso, é um homem que ajuda muito o próximo. Pouca gente sabe, mas ele paga os estudos na Faculdade de Direito a 3 ou 4 alunos, todos os anos. Paga os livros, paga as propinas, paga o quarto, paga tudo. Isto não é público, porque ele não faz questão de passar isto. Mas é assim, quer dizer, o luso-americano é que falou. Ainda bem. O luso-americano é que falou. Tony, quando surgiu essa ideia do livro, para ti, qual foi o teu maior desafio? Não fica... A minha reação inicial é: não tenho tempo. eu já não tenho tempo para aquilo que tenho que fazer, ainda menos para ser coautor de um livro sobre a lei penal. Esquece-te, não tenho tempo. Mas pronto, o Nelson, sendo bom advogado, e lá insistiu e convenceu-me. E convenceu-me que nós falávamos por telefone, era quase todos os domingos de manhã, e 4 meses, não foi? Uns 4 meses. E pronto, ele foi tomando nota, ele fazia a pesquisa, não é? E eu ia revistando, corrigindo algumas coisas, não é? Para estar tudo certo. E pronto, o livro foi publicado e cá está o resultado. Portanto, não me arrependo dele ter insistido. O produto final está muito bem conseguido, mas quais eram os principais objetivos para vocês, porque vocês estão a focar 2 territórios completamente diferentes. Como é que vocês, digamos, organizaram os capítulos, ou como é que conseguiram estruturar para que tivesse essa organização em termos dos 2 mundos, pudesse haver essa comparação perfeita nesta área tão específica? A organização do livro foi da parte do Nelson, não é? Da minha parte, contribuí a parte da lei penal aqui nos Estados Unidos. Mas a importância de ter esta comparação num livro, num trabalho que existe agora, não é? Que é único, foi que eu percebi-me da lacuna que existia, ou vácuo que existia, na altura, quando foi o caso do Renato Seabra e o Carlos Castro. Já há uns 12 ou 14 anos. 14 anos. 14 anos já. Na altura, claro, foi o caso mais mediático na história recente de Portugal. Foi 2 anos que o caso esteve pendente e era constantemente nos meios de comunicação social de Portugal, seja a televisão, a rádio, o jornal, as revistas, os repórteres, não é? Estavam constantemente a precisar de informações sobre o processo, as fases processuais aqui dos Estados Unidos, para perceberem o que estava a passar com o caso, porque o sistema penal, não é, em Portugal é totalmente diferente. E então fui eu o principal comentador, porque eu penso que não havia mais ninguém com o conhecimento da lei penal de Nova Iorque, especialmente com respeito a homicídios, como eu. E então eu cheguei a ter, quando estava no meu escritório, no setor privado, na altura, não é? Chegava a ter 12 chamadas de Portugal, de repórteres de Portugal. Oh, Dr. Castro, então, e agora qual é o próximo passo? Pode explicar o que está a passar agora? E então, lá fui comentador, fui explicando o processo todo. Tudo que eu disse,
sempre tudo deu certo, aqueles 2 anos, até ao final, onde eu disse logo de princípio, se ele não tentar negociar ou tentar fazer o plea bargain, vai apanhar o máximo. Vai ser condenado e vai apanhar o máximo, que é de 25 à vida. E assim foi até ao fim. Portanto, apercebi-me da importância. Eu, na altura, considerei aquilo como um serviço público. Portanto, o que eu passava aos repórteres, os repórteres passavam ao povo português. Portanto, essencialmente, eu estava a informar, a contribuir para o povo português o que estava a passar, que eles tanto queriam saber os processos. E, portanto, este livro houve um salto de 14 anos e cá estamos, continua, no meu ver, a ser um serviço público, da minha parte. Ou seja, cá está, para quem tem interesse ou queira saber as comparações, que esse não foi o único caso grande nos Estados Unidos, não é? Que envolve portugueses, temos outros. Quem tiver interesse em fazer essa comparação, cá está. Portanto, eu acho que foi um trabalho importante, um trabalho essencial de serviço público. Yeah. E onde é que as pessoas podem adquirir o livro? As pessoas podem adquirir o livro através da nossa editora, que é a Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, é aafdl.livraria.pt, e eles mandam um livro para os Estados Unidos. A Associação Académica é a segunda maior editora jurídica de Portugal e abraçou este projeto com unhas e dentes e pronto, e de facto, é como diz o Tony, há diferenças, eu posso enumerar 2 ou 3. Prescrição. O que é prescrição? É Statute of Limitations. Em Portugal nós temos prescrição para os homicídios, o que é ridículo, é um absurdo. Ou seja, um indivíduo mata 1, 2, 3, 4 pessoas, ao fim de 15 anos já não pode ser criminalmente responsabilizado pela prática desses crimes. Ou seja, fica impune. Nos Estados Unidos não há prescrição, e eu concordo com isso. Aliás, nós tivemos um caso em Portugal, um indivíduo que matou 4 prostitutas em Lisboa, nos anos 80, e agora lembrou-se de dar uma entrevista a dizer que ele era o autor dos crimes. Quer dizer, isto é ridículo, quer dizer, é um absurdo, isto é um escândalo, é inaceitável. Outra situação com a qual nós não concordamos relativamente aos Estados Unidos é a existência da prisão perpétua. Ou, por outra, da pena de morte. Eu e o Tony defendemos que, em Portugal, só há 25 anos como pena máxima, ou seja, compensa matar mais do que uma pessoa. Porque matando 1, 2, 3, 10 ou 20 ou 30, o arguido nunca vai cumprir mais de 25 anos de cadeia. E se tiver bom comportamento, até sai quando cumprir 18, 19 anos de cadeia. Já não somos a favor, é da pena de morte. Portanto, somos a favor da prisão perpétua em Portugal. Acho que Portugal já não é um país de brandos costumes como foi, e tem de haver um endurecimento da lei penal, e há crimes para os quais, crimes com particular violência, que se justifica plenamente a prisão perpétua. Já em relação à pena de morte, somos os dois contra, porque temos aí 15 casos de cidadãos americanos, de arguidos americanos, que foram condenados inocentes. Porque os policiais, portanto, os agentes da autoridade mentiram em tribunal, porque a investigação foi mal conduzida, enfim, uma série de razões. Uns que estão aí cumpriram 30 anos de cadeia, inocentes, outros 20, outros 10. Pior, alguns que aí estão, 4 ou 5, foram sentenciados à morte e foram executados. Não há volta a dar a isso, porque ninguém pode ressuscitar e devolver à vida essas pessoas. Só por isso a pena de morte devia ser abolida. E agora, relativamente a Massachusetts, nós entendemos abordar, embora seja um tema que ainda traumatiza a nossa comunidade, sobretudo aqui de New Bedford, tem a ver com o Big Dance Bar, nos anos 80. É verdade que foi uma violação coletiva, é verdade que o crime não devia ter acontecido, mas também não é menos verdade que a nossa comunidade foi sacrificada, foi humilhada, foi agredida, porque a partir daquela altura, e foi o primeiro caso de cobertura nacional, televisiva, de rádio, portanto jornalística no seu todo, em que os portugueses eram apelidados de animais, de ordinários,
e outros epítetos pouco agradáveis. Ou seja, foi crucificada, a comunidade portuguesa foi crucificada injustamente.